Imagina que o Thiago Nigro comprou a Petrobras. Ele, assim que faz essa compra, a corretora replica na sua conta. Tudo que o Thiago Nigro fizer é replicado de forma automática na sua conta pela própria corretora. Você falou automático. Como é que funciona isso, por exemplo? Eu já vi assim uma plataforma de negociação. Não me parece ser uma coisa aparentemente tão fácil de si. Então, quanto disso eu iria ter que fazer, ou quanto disso é automático para me ajudar para uma pessoa que não tem experiência, por exemplo? Pronto. Para você entender basicamente como esse sistema funciona, a ideia é que você vai replicar de forma automática tudo que outra pessoa fizer. Então, você conhece o Thiago Nigro, por exemplo? Imagina que o Thiago Nigro comprou a Petrobras. Ele, assim que faz essa compra, a própria corretora é responsável por ver, o Thiago Nigro fez aquela compra e viu que você está seguindo o Thiago Nigro. Dessa forma, a mesma compra que ele fez, a corretora replica na sua conta. Ou seja, tudo que o Thiago Nigro fizer é replicado de forma automática na sua conta pela própria corretora. Não tem diferença praticamente nenhuma. Ou seja, quando ele comprar, quando ele vender, quando ele aumentar a posição, quando ele diminuir a posição, tudo é feito de forma automática. E quem faz isso é a corretora. Por isso que é literalmente de forma automática. Mas isso eu não preciso nem de ter um computador, nada, tá logado em uma plataforma, ainda que é feito automático. Eu preciso estar logado em alguma coisa para que isso aconteça. Não precisa de nada disso, porque quem cuida disso é a própria corretora. A corretora já tem um servidor dedicado para fazer esse tipo de sistema funcionar. Então, o que você faz é tudo pelo próprio sistema da corretora, do seu banco. Você entra lá dentro, você cria a sua conta, você coloca que quer seguir aquele trader, aquele estrategista, e a própria corretora já linka e faz todo o processo. Então, não precisa de celular rodando automático ligado ou notebook ligado para poder isso acontecer. Se você quisesse, você até poderia acompanhar de forma automática, né? 24 horas, você pode abrir seu aplicativo, você pode abrir o seu computador e visualizar lá as ordens abrindo, fechando e tudo mais. Eu mesmo recebo no celular, né, no notebook, no relógio também, as notificações dos traders operando, abrindo e fechando ordem toda hora. Exatamente. Pô, meu sonho, viu? Isso é muito bom. E eu te recomendo que você entre lá, cara. Você vai gostar muito desse tutorial. Em 2 horinhas eu lhe ensino tudo como faz para poder ter essa estratégia automatizada rodando na sua conta. É um protocolo do zero à renda passiva automática em dólar. Coisa muito apetitosa pro brasileiro, né? Imaginar que você pode ter uma renda passiva em dólar. Eu digo para você que é uma coisa que as pessoas vulgarizam muito hoje em dia. É uma coisa que existe, funciona. Eu vivo disso hoje, você sabe muito bem disso. Mas mesmo assim é até estranho para mim falar que em 2 horas eu vou lhe ensinar a ter uma renda passiva automática em dólar. Em 2 horinhas. Acaba parecendo que eu tô vulgarizando junto com as outras pessoas. Mas eu fiz esse material de forma que realmente isso é possível. Você vai ter toda a base que você precisa para poder rodar isso, para poder ver funcionando. Se você falar assim, daqui a 2 horas, não gostei ou não aconteceu, que eu acho muito difícil, você pode pedir reembolso e falar, não, Andy, eu não gostei disso aqui, segue pra lá. Mas eu imagino que até agora isso não aconteceu e que isso não vai acontecer com você também. Gente, uma pergunta. Qual que seria um aporte mínimo interessante para que um iniciante comece a ter essa experiência, comece a experienciar o mercado financeiro? Algo que ele sinta que a gente sabe que se você vai investir, você precisa aportar um valor que você deixe lá e esqueça, que você não vai sentir isso na sua renda. Queria entender de você. Essa pergunta, Scarlett, ela tem várias respostas. Geralmente, o que eu digo para os alunos é o seguinte, a resposta simples é, no mínimo $100 você consegue investir já na corretora. Isso daí, 550, 580 reais, dependendo da cotação. Porém, isso é o início. E aqui entra o detalhe do porquê ter várias respostas. Porque isso vai depender muito, eu digo sempre, do conhecimento da pessoa e vai depender também do quanto ela está disposta a fazer aquilo. Que, por exemplo, para um cara que ganha R$1.000, ele investir R$500 é metade da renda dele. Então, para esse cara, é até difícil de falar para ele, cara, investe aqui R$500. É muito complicado. Para um cara que já tem uma renda boa, já tem investimentos, o cara que talvez ganhe um pouco mais, ele tem ali 500, R$1.000, mais folgado para fazer. Aí eu falo pro cara, você pode investir 200, 300, $400. Vai depender muito, primeiro, do quanto a pessoa se sente confortável, porque assim, eu sempre falo para as pessoas que investem, né? A ideia é que você faça uma coisa que você entenda, que você se sinta confortável com aquele investimento. Que se tiver alguma coisa que subiu ou desceu, que aquilo não impacte diretamente no você, que você não perca o sono, que você não fique mal, que o seu fim de semana seja perdido por causa disso. Então a pessoa tem que investir aquilo que ela está preparada para que seja um investimento. Claro que com toda a diversificação, conhecimento, estratégia, gerenciamento, a gente diminui, mitiga a maioria dos riscos que a gente tem. Mas mesmo assim ainda existem os riscos. A pessoa tem que estar preparada para isso. Mas assim, Andy, eu quero começar e eu tenho um valor legal para poder investir. Quanto que seria o mínimo? Eu diria que $1.000 é um valor interessante. Como a maioria das estratégias giram em torno de $100 a $200 numa conta procente, então você consegue diversificar em 4, 5, 6 estratégias. E essa diversificação é a chave para tudo. Porque imagina só, um jogo simples. Se você tem uma estratégia só, essa estratégia rende 4% ao mês. Se essa estratégia quebrar, você perde tudo. 100%. Perdeu tudo. Agora, se você tem 4 estratégias e as 4 rendem 4% ao mês, numa média, você tem o mesmo rendimento, 4%. Porém, se a estratégia quebrar, você não perde 100%, você perde 25%. Com a boa diversificação, você consegue fazer com que você mitigue o seu risco e você mantenha a mesma rentabilidade. Essa que é a ideia. Quando a gente investe em renda variável, a ideia é sempre mitigar os riscos, porque o lucro é muito bom, cara. Falando da minha carteira, eu lucro em média 5,3% líquido
todos os meses. Mas para fazer isso, eu tenho toda uma estratégia, eu tenho todo um gerenciamento. Se um copy quebrar hoje, amanhã, eu perco basicamente o lucro do mês. E eu próximo mês lucro mais, e lucro mais, e lucro mais. Comparação incrível, né? Porque 5 e alguma coisa, nós temos aí o ativo de Selic, né? Que é 15 ao ano em reais. O cento ao mês é uma coisa incrível, na verdade, né? E como ele fala, seria um trabalho, digamos, mais conservador, porque ele tem estratégias mais agressivas, Sim. lógico, né, para quem tem esse perfil mais agressivo e também para quem tem esse perfil mais conservador, que seria já a nossa vertente, digamos assim. Eu também queria saber sobre essa questão de diversificação que você fala. Eu sou alguém que cheguei agora, não entendo nada, sou leiga, tô iniciando essa parte de analisar gráfico, que seria o mais burocrático, o mais chatinho, e nesse ponto você é a pessoa que faria isso por mim e me entregaria a minha carteira em base ao meu perfil. Exato. E se eu ainda não tenho um perfil, como descobrir o meu perfil? Exatamente. Então, hoje eu tenho uma comunidade, eu tenho na realidade todo um ecossistema de educação e investimento em copy trade, que é a academia do Andy Copy Trade. Lá eu ensino para as pessoas desde o zero sobre o que é copy trade, estratégias, diversificação, analisar bons copies. Então, eu lhe trago todo o conhecimento, mas ao mesmo tempo eu lhe trago já a minha carteira de copy traders que eu invisto já há anos. Então, se você quiser ter acesso aos mesmos copies que eu tenho, lá na academia você tem isso. E não só você tem acesso, como eu lhe ajudo, né? A gente faz uma call juntos, uma mentoria gratuita. A ideia é que você tenha resultados. Eu faço esse trabalho com os alunos para você poder montar sua carteira de acordo com o seu perfil. As pessoas sempre perguntam: Rende, quanto é que rende a sua carteira? eu digo, rende o que funcionaria pra mim. Se você entrar, provavelmente ela vai render diferente. Porque talvez o seu perfil vai querer copies diferentes. Talvez o perfil dele vai querer copies completamente diferentes. E o meu também vai ser diferente. Vai depender do tempo de mercado que eu tenho. Eu tô mais preparado pra um copy agressivo. Eu tô preparado pra perder 10, 15% da minha carteira. Tem gente que não tá preparado pra isso. Então eu faço todo o trabalho de entender o perfil do cliente. Entender qual é o perfil daquele investidor que ele vai investir. Quanto que ele vai investir. Como a gente pode criar uma carteira bem diversificada, estruturada pra ele poder montar a famosa, né, renda passiva automática em dólar. E conseguir perceber que essa realidade é uma coisa plausível. Quando a gente fala disso, né, de renda passiva e tudo mais, uma renda extra, é uma coisa que às vezes parece muito abstrata. Mas um dia foi renda extra para você e hoje é uma renda principal. Isso. Então, isso é muito interessante porque a gente tá em um mundo onde quanto mais renda você tiver, melhor. Então, sempre fazendo uma coisa e outra. Eu tenho minhas ocupações, tenho que cuidar dessas ocupações para ter o dinheiro para poder aportar. Exatamente. Então, isso é interessante porque o automático me ajuda nessa questão. Hoje, você vive dessa fonte principal há quanto tempo? E como foi essa decisão, né, de, Sim. vou deixar o CLT? Isso foi, eu acho que uma das decisões mais importantes da vida, né? Uma das mais importantes tá ali do meu lado, né? Que foi minha esposa. Então, aquela ali é uma das decisões mais importantes da vida. Mas agora, essa outra foi uma das maiores, porque eu sempre quis essa ideia da renda extra, da renda passiva. Eu já fui day trader há muitos anos atrás, há mais de 6 anos atrás, eu tentei entrar no mercado de day trade, consegui fazer isso, só que ao mesmo tempo, casei, tem que cuidar de casa, você tem que dar atenção à esposa, e você estudar day trade, você ter uma consistência no mercado, coisa muito difícil. As pessoas romantizam isso como se fosse algo simples e fácil e prático, e não é. Especialmente a parte mental é muito puxado. Então, quando eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso dar certo, eu fui pro outro lado. Eu falei, beleza, eu não consigo fazer, mas eu sei que tem pessoas que conseguem. Como é que eu posso fazer pra poder fazer essa questão do copy trade funcionar? E aí, fui lá, quebrei um monte de vezes, né? Tentei várias estratégias no Brasil, tentei estratégias na B3, um monte de coisa, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo funcionar. E aí, eu comecei a aplicar vários conceitos que eu aprendi do mercado financeiro, de diversidade, de você entender como escolher bons ativos. Eu comecei a pegar conceitos do mercado financeiro e aplicar no conceito do copy trade, que é uma renda extra, uma renda passiva. E quando eu juntei os dois, eu criei um protocolo, um método, uma estrutura que funcionava. E aí, tem praticamente hoje 2, 3 anos que eu consigo viver literalmente de copy trade, né? Viver da renda passiva que eu ganho. Eu trabalho porque eu quero trazer para as pessoas essa perspectiva. Eu quero deixar de vulgarizar o mercado de renda passiva como ele é hoje, porque ele é vulgarizado. As pessoas vendem pra gente como uma renda passiva uma coisa simples, rápida, prática, é só clicar aqui, deu o botãozinho, acabou, você não precisa saber de nada. E eu digo isso muito pros meus alunos. Qual é a pessoa hoje que ela é milionária, que ela não domina aquilo que fez ela ser milionária? Não existe. Para uma pessoa ter sucesso em qualquer coisa, ela precisa de conhecimento naquilo.